Bom, na unidade 2 a gente cuida um pouco do capítulo do livro 1. Que é importante nessa unidade vocês perceberem exatamente esse primeiro procedimento, né, do texto, que tem mais uma característica de leixos, né, característica dos textos que são, em uma dada classificação, denominados textos socráticos ou aporéticos. Como o próprio texto indica, não há uma conclusão aí nisso sobre a noção de justiça. Mais tarde aparece um enunciado que caracteriza uma noção de justiça que será aceita como uma noção mais abrangente na sequência do livro da República. Então atente para isso. Esse é um argumento para alguns autores, e isso pode cair na prova, né? Por que o livro 1 pode ser considerado um livro isolado, escrito isoladamente e tal. Alguns autores defendem isso. Para alguns autores dizerem que esse foi escrito antes, ou para outros autores ele foi acrescentado como uma espécie de introdução. Então, algumas vertentes. Eu dou uns toques sobre isso rápido no livro, mas é bom que vocês tenham isso como referência. Eu lembro que na edição da Calouste Gulbenkian, né, que eu utilizei aí, quando eu faço as referências na forma clássica, né, com a numeração, aí, por exemplo, essa 338C, é a forma clássica de citar o texto de Platão, assim como de Aristóteles e de alguns outros pensadores desse período, né, tem essa forma, em vez de a gente botar página 25, edição e tal, como hoje em dia, a gente bota essa numeração, porque qualquer pessoa ou de outra língua e tal pode localizar a citação pelo esse recurso clássico de citação. Então, no texto da Maria Helena Rocha Pereira, que traduz essa edição, tem uma introdução muito boa que fala um pouco dessas questões, das discussões sobre as diferentes abordagens sobre a composição do livro A República. Eu dou uns toques sobre isso no livro, mas vocês podem avançar tentando ler outras coisas. Indico também um livro do... Deixa eu ver se eu acho aqui na minha biblioteca. Só um instante. Eu faço algumas referências desse Para Ler Platão, né, do José Trindade Santos. Ele também tem algumas discussões aqui sobre se a gente deve aceitar que os personagens revelam exatamente o que pensavam os personagens, ou se Sócrates, por exemplo, o personagem Sócrates revela exatamente o ponto de vista de Platão e tal. Ele considera que isso é uma forma, por exemplo, ao adotar esse texto mais literário, Platão foge um pouco de se posicionar. Mas muitos comentadores tomam aquilo que Sócrates diz como a posição de Platão. Cabe a gente lembrar também que isso não vale muito, por exemplo, nos textos da velhice. Nos textos da velhice, alguns deles têm o Sócrates como personagem, mas o Sócrates desses textos é parecido com os sofistas que aparecem no texto da República. Muitas vezes diz bobiças, facilmente contraposta, pelo menos, por exemplo, no Parmênides, se não me falha a memória, o estrangeiro. Estrangeiro, tem até um nome estrangeiro, nesse caso, o protagonista que talvez esteja refletindo Platão seja mais o estrangeiro, apresenta um pouco a figura de Parmênides, do que propriamente o Sócrates, que aparece, mas é destrinchado, ironizado por esse estrangeiro. Há um debate, uma revisão, inclusive, das próprias teses da teoria das ideias nesses textos do Filebo, o Sofista e Parmênides. E há uma revisão das questões políticas, das estruturas sociais, por exemplo, nas leis. Vamos comparar entre a República e as leis.
uma ponte para a gente lembrar, por exemplo, uma questão que pode até cair na prova, porque a gente pode considerar a obra de Platão uma obra aberta. Isso a gente pode considerar a partir, inclusive, da própria estrutura do texto da República. Se a gente, voltando àquela tese de que alguns autores acham que determinados livros foram escritos antes, ou foram separados, na realidade, ou depois. Também tem umas discussões ali sobre a composição do livro 5, 6 e 7, qual é a memória, e tem o 10, que parece um pouco diferente dos outros também, tal, mas a gente pode entender isso tudo, como em geral se entende, como um conjunto. São algumas coisas que podem aparecer na prova sobre questões de estrutura. Bom, a unidade 3 a gente já cuida um pouco mais, né? Tem aqueles argumentos, as teses principais da Platão são o aparecimento da cidade imaginária, a questão das classes sociais, das qualidades do governante, os primeiros aspectos sobre a natureza da alma. Aqui a gente pode recuperar, inclusive, alguma coisa que vocês estudaram, se fizeram, né? Texto, filosofia na Grécia Antiga, ou reflexões sobre o homem como unidade de aprendizagem, no caso, a já fizeram como disciplina antropologia filosófica, e história da filosofia 1, né? Que também trabalha com algumas questões como essa da natureza da alma, a caracterização da alma em Platão, depois uma comparação entre Platão e Aristóteles, no caso da história da filosofia antiga, né? Uma recomendação que eu faço também. Aqui, bom, que a questão do papel da mulher, né? Muito importante. Isso é um grande avanço, né? Platão conhece e considera isso, essa proposta, defender isso para advento dessa nova sociedade, né? Dessa cidade ideal, a constituição dessa cidade ideal, vai ser para a sociedade na qual ele vive um grande impacto, né? Ou seja, ele vai ter muitas críticas. Aí sua tradutora chamou de vagas, né? Ou seja, as situações polêmicas que se terá com a sociedade do período coetânea, Platão, na medida que se tenta implantar esse modelo de sociedade ideal. Acho que é uma tentativa, né, de que essa sociedade ali está no mundo das ideias, na realidade, né? Mas a gente tem que ter esse mundo da ideia como meta, na medida do possível, novamente, e se aproximando o máximo possível dessa meta, desse modelo. Evidente que a gente pode pensar na própria história de Platão, fazendo aí uma leitura mais historicista, e ao comparar, como eu falei antes, a República com as leis, a gente vai ver que, às vezes que ele tentou implantar esse modelo, alguma coisa parecida, ele não se deu muito bem. Então, ele vai vendo que a possibilidade de aproximação tem algumas dificuldades e ele vai diminuindo as exigências para que alguma coisa se modifique. Por isso que às vezes eu penso Platão mais como um reformista dentro dessa sociedade decadente, ou essa sociedade ruim que a gente teria, né? Estaria vivendo. Tá? O objetivo é melhorar a polis, no sentido pleno dessa palavra, em que vivemos. Então, já na 3, a gente tem outras questões, né, que derivam também dessas questões da alma, das qualidades do governante, da diferença entre filósofo e rei, né, que a gente vai ter uma distinção entre os sofistas e os filósofos, né? Então, o amigo do saber e o amigo, o doxópolis e o filósofo. O sófolo, né, o amigo das opiniões, e o filósofo, o amigo do saber. Em outro diálogo de Platão, aliás, no Sofista, que ele retoma um pouco um diálogo da Felícia, né, que ele retoma essa comparação, ele vai apresentar uma série de características dos sofistas
E uma das características é positiva, né? Exatamente essa de trabalhar com o discurso e tal, embate. Isso dá margem a gente ver que, apesar da forte negativa das teses sofísticas, o próprio fato, e o Jäger defende isso, o próprio fato de Platão usar muitos sofistas como interlocutores de Sócrates e dar a alguns diálogos o título, os nomes de sofistas, demonstra o reconhecimento de Platão da importância dessa tradição pedagógica, dessa paideia, a paideia sofística, né? A ponto dele ter que fazer uma negativa bastante ferrenha, uma hipérbole, podemos assim dizer, para poder, usando uma terminologia contemporânea, né, desconstruir a sofística, a construir algo novo ou inserir uma proposta que pode ser até de aprimoramento de alguns aspectos da sofística. Eis porque a necessidade de bater com muita força. E lembrando, por exemplo, mais tarde, né, o Nietzsche também faz isso com a mentalidade judaico-cristã. Não é à toa que e com quase a totalidade de aspectos da mentalidade moderna. Eis porque alguns o denominam filósofo da martelada, Nietzsche. Então, o texto dele é muito hiperbólico. Então, a gente tem, ao ler, a gente não pode ler literalmente aquela crítica a gente tem que entender como uma hipérbole. Claro que uma hipérbole tem o aspecto de negar determinada tese, se contrapor ela. Isso não significa necessariamente que está descartando totalmente aquela tese. Negação para avançar. Vamos chamar de crítica construtiva, embora em última instância, no sentido de crítica construtiva sejam pleonasmos. No quarto item, a gente já vai trabalhar mais com as conjuntos de alegorias. Então é bom que vocês vejam essas 3 alegorias, né? Essas alegorias que nesse conjunto está a alegoria da caverna, mas há uma sequência, né? Ele começa de uma alegoria com uma estrutura mais simples, que é a do Sol do Sol e do olho e do Sol. Depois, por uma um pouquinho mais elaborada e próxima, uma matematizada, bem matematizada, que é a da linha dividida. E, por fim, uma bem mais elaborada em termos de ser mais alegórica, a alegoria da caverna. Então, há uma certa possibilidade, há possibilidades, evidente, de relacionar uma com a outra como gradações. Desculpa. Então, o que eu ia dizendo? Há a possibilidade de estabelecer essa relação entre elas. Pode haver, então, uma pergunta, peço que você, relacione algumas delas, então cuide bem com o enunciado, resumo, relacione, etc. Então, novamente, leia o enunciado com atenção e aquela recomendação lá do início, né? Sempre traga de forma que fique claro para quem está lendo, que não tenha o enunciado, que você está trabalhando com aquela alegoria, se for o caso, fazendo comentários ou explicações, interrelações, etc. Também na unidade tem aqui os caminhos do conhecimento, os lugares, os oitopoi, os lugares, uma tipologia. Fixem bem esses esquemas. Aí eu lembro que eu falei na conferência passada, né, a alegoria da alegoria, e aí esses esquemas mentais. Então, esses esquemas mentais feitos aí pelo Silvio, principalmente, pelo Fernando, que escreveu um livro anterior do qual eu aproveitei algumas coisas, são bem interessantes. Então, mapeiem, olhem detalhadamente o esquema, entendam bem o esquema, que ele pode ajudar vocês, por exemplo, na hora de responder uma pergunta, um mapeamento geral. O bom mesmo é que vocês consigam fazer esquemas próprios, esquemas mentais, que ajudem você a lembrar um conjunto de coisas, um conjunto de procedimentos em determinadas etapas
do texto, né? Mas o livro didático, eu trago alguns que podem contribuir. Então, o bom também é mapear esses esquemas que ajudam a lembrar uma série de coisas, ok? Tinha mais um esquema, né? Falando sobre os diferentes objetos ou processos de acontecimentos, etapas, né? Os topos, e comparando aí com a imagem, ou seja, a alegoria da caverna. Por fim, na unidade 5 do livro didático, nós temos aí a leitura dos livros 8, 9 e 10. Então, alguns temas sobre a constituição, as constituições das cidades, lembrando que há uma relação entre psicologia e política, né, nas formas de governo, como elas degeneram, e que tipo de governante tem, olhem bem isso. A tipologia, as tipologias, né, monarquia e aristocracia como governos melhores, e as degenerações, a timocracia, oligarquia, democracia e tirania. Dei uma boa olhada. A questão é retomada, a questão sobre se o tirano é mais ou não feliz, né? Lembrar que tem aquela questão sobre se a justiça, o homem justo é feliz ou infeliz, se a justiça, se ser justo leva à felicidade ou não. E aí essa questão volta no espelhada pelo aspecto do tirano. Justificativa de por que a cidade tirânica é infeliz e por que o tirano é infeliz. Há uma recuperação da questão das partes da alma e um fechamento sobre a questão da justiça. E o mito de Er no livro 10, e é bom novamente pensar no mito de Er comparando com outras alegorias, né? A alegoria de Er com outras alegorias que aparecem no texto. Pode haver alguma questão que peça que você faça uma ponte sobre isso. Bom, aí a gente faz uma ponte, né, de contextos, de leituras ou opiniões que alguns autores têm na filosofia ocidental sobre Platão. Certamente uma figura muito importante. Então, gente, aqui eu reforcei algumas coisas até que eu falei na webconferência de revisão para atentar vocês, mas para algumas possibilidades. Eu reforço aí a necessidade de vocês, ao estudarem, repassar as sínteses, principalmente se estudam a partir do livro didático, mas lembrando também que não é só o livro didático, existem outros materiais nos roteiros de estudos, como algumas web-aulas, alguns textos complementares, mesmo que curtos, dos quais pode-se tirar questões para as avaliações. Evidentemente que o grosso das questões, aí uns 70%, mais ou menos, tem como ponto de partida, tem um livro-texto, né, um livro didático, como o mote. As questões também não estão, assim, literalmente no livro didático. É importante deixar isso claro. Não espere que, eu não achei a resposta no livro didático. Bem, gente, esses eram os recados. Espero que vocês façam uma boa avaliação. Eu já falei aí dos esquemas mentais, os fóruns, mas lembrando como é contabilizada a média, né? A média semestral, a AD tem um peso de 35% na nota e a P de 65%. Então, você tira uma nota, digamos, 4,5, se for esse caso, tirando uma nota bem boa na P, e uns 8 e alguma coisa, você consegue uma média 7. E aí você não precisa fazer avaliação presencial. O contrário já é complicado. Se você só faz AD, mesmo que você tire uma nota muito boa na AD, mesmo que se você tirar, por exemplo, 10 na AD e você não fizer AP, pode contar. Você precisa fazer a avaliação final. E aí vai ter um problema. Sua nota de média semestral vai ser 3,5. 3,5. Lembrando, né, que você vai ter que tirar um 8,5 na avaliação final para passar com 6. 3,5 pode ser até um 8. Mas é uma nota, vai ter que tirar uma nota muito boa na avaliação final para poder recuperar o fato de você não ter feito
a avaliação presencial. Procure não deixar questões em branco na hora de fazer as recomendações, leiam atentamente os enunciados e sigam aqueles critérios que eu apresentei antes, né? Então é isso, né, gente? É bom a gente conhecer os nossos limites para a gente poder fazer bem as coisas e, inclusive, avançar para além dos nossos limites. Então, eu Platem, passai bem e espero que tenha contribuído aí, reforçando algumas coisas. De nada aí, gente. Qualquer dúvida, ferramenta professor no Carlos. Boa noite, obrigado pela audiência. Então, vou encerrar nossa webconferência.